Bom dia, boa tarde já passou de meio-dia, boa tarde, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Faz algum tempinho já que eu não coloco esse vídeo, para quem não me conhece, meu nome é Elvésio Amaral, eu sou da Assembleia de Deus, fui batista há muito tempo, mas estudando com a Assembleia de Deus. E já faz algum tempo que eu estou na Assembleia de Deus, na mesma igreja, na mesma congregação, onde eu pegava os livros para estudar. E se você não é inscrito nesse canal ainda, eu gostaria de convidar você para se inscrever. Mas vamos ao assunto. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria, está vendo? A Bíblia Católica da Ave Maria. Eu peguei essa Bíblia porque o que me levou a fazer esse vídeo hoje, alguém colocou um texto no Facebook e ele leu um versículo de Gênesis 3, né, o capítulo 3, versículo 15, e do jeito que ele leu, que ele escreveu lá, né, no texto que ele pôs lá no Facebook, eu tenho a Bíblia também católica, e eu peguei a Bíblia católica da Ave Maria para poder falar com as mesmas palavras que ele escreveu lá. E há muitas pessoas que, às vezes, por não interpretar bem o texto, continua no erro. Então, por isso que eu resolvi fazer que mais pessoas podem estar pensando como ele. A declaração que ele fez lá, segundo a interpretação do texto que ele fez, ele tem toda a razão de estar pensando daquele jeito. Mas é porque ele interpretou o texto mal interpretado. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou ler na Bíblia, como eu falei, né? Eu estou aqui com a Bíblia Ave Maria. Eu estou com a King James aqui também. A King James de estudo, né? É uma Bíblia bem próxima do original. Mas eu vou ler nessa Ave Maria. Então ele leu e escreveu lá, né? O capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que está o seguinte: porém ódio entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aí ele escreveu lá, dizendo o seguinte, que todos sabem, eu fiz até anotação com ele depois aqui, todos sabem que esta mulher, que o livro de Gênesis fala, é Maria, criada por Deus para humilhar Satanás. Ele interpretou que quando fala que esta te ferirá a cabeça, ele interpretou que está falando sobre Maria. Ele interpretou. Então ele tem razão de pensar assim, que Maria ia ferir a cabeça de Satanás. Mas o versículo é muito claro. Porém ódio entre ti e a mulher. Até aqui tudo bem, é a mulher. Entre a tua descendência e a dela. Esta quem? A descendência de Maria. Algumas Bíblias falam a semente te ferirá a cabeça. Aqui na King James, vou pegar a King James aqui, tem uma outra aqui de Almeida também, mas eu vou pegar a King James para ficar mais claro. Quem sabe ele vai ouvir também esse vídeo, né? Aqui é o seguinte: estabelecerei, aqui estou na King James, entendeu? Nessa Bíblia aqui. Estabelecerei a inimizade entre ti, volto a dizer, Deus falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente, aqui ficou mais claro, e o descendente dela. Porquanto este quem? O descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe tu lhe picarás o calcanhar. Então, pela interpretação dele, essa palavra esta está referindo
a Maria. Então, para ele é Maria que ia esmagar a cabeça da serpente. Mas nós vemos ali que essa, mesmo na Bíblia dele aqui, na Bíblia católica, está dizendo esta, referindo a descendência ou o descendente da mulher. Não era nem descendente de Maria, mas Maria teve sim a graça de ser dela que veio Jesus. Mas lá estava falando descendente da mulher. A mulher naquela época era Eva. Mas Maria foi o canal, foi a pessoa, foi o ventre, né? Era uma virgem pura, continuou virgem até Jesus nascer, depois a virgindade acabou. Entendeu? Mas até Jesus nascer, ela estava virgem, José não teve contato com o corpo dela. Então, ela é a descendência da mulher, o descendente Jesus. E aqui, mais embaixo, ele colocou, eu copiei alguma frase do texto dele, mas embaixo ele colocou assim: a origem e explicação do ódio por Maria é essa. A origem, entendeu? E o ódio por Maria. Aí eu gostaria de falar com todos vocês que são católicos. Nós, evangélicos, não temos ódio de maneira nenhuma por Maria. Nós amamos Maria e amamos muito. E Maria é um exemplo para nós, principalmente para as mulheres. Maria é um exemplo para as mulheres. As mulheres devem seguir o exemplo de Maria. E eu, como homem, também sigo o exemplo de Maria. Quando Maria disse, faça-se em mim segundo a sua palavra, é isso que eu tenho que falar com Deus. Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra, faça-se em mim. Nós amamos Maria. Nós não implicamos, ele já disse que essa é a razão do ódio por Maria e a razão da implicação, esta aversão vem do inferno. Ele escreveu aqui: esta aversão vem do inferno, vem de Satanás. Essa aversão a Maria está só na cabeça dele. Nós não temos aversão a Maria, nós amamos Maria. Nós amamos muito Maria. E no dia do arrebatamento da igreja, eu quero conhecer Maria pessoalmente, eu quero subir junto com ela, porque ela também não está no céu ainda. Em corpo, não. O espírito dela, a alma dela, a parte, entendeu? Imaterial dela, né? Que nós somos feito corpo, alma e espírito, é uma parte física, uma parte material, que é o nosso corpo, a nossa carne, e a parte imaterial, que é a nossa alma, o nosso espírito. Quando o homem morre, o corpo vai para a terra e o espírito volta para Deus, juntamente com a alma, claro. Então, e aí Deus coloca no lugar que tiver reservado para nós. Os que creem em Jesus Cristo, eles vão ficar no paraíso com Deus. Os que não creem em Jesus, infelizmente, os que não crerem, eles vão para o inferno. Então, aqui eu vou seguir mais um pouco à frente, na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica, eu vou ler um versículo que está em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 12, que está dizendo: sepultados com ele no batismo. Com ele quem? Com Cristo. Nós, crentes, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitaste por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, mortos pelos vossos pecados e pela circuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente a vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou, é ele, não é ela.
É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cuja prescrição nos condenava. Aboliu-o definitivamente ao cravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestade e os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Dessa parte que o homem escreveu aqui, mais embaixo ele colocou que... Não, eu não notei essa parte. Essa parte eu não notei. Mas eu disse lá o seguinte, que Maria foi criada por Deus para humilhar Satanás. E aqui nós vemos quem humilhou Satanás foi Jesus. Maria foi um canal, Maria foi o ventre bem-aventurado que gerou Jesus. Por obra do Espírito Santo, ela gerou Jesus. Ela tem um mérito dela, o lugar dela. Foi uma mulher escolhida por Deus e nós amamos Maria. Nós amamos Maria. Você precisava de frequentar, esse que escreveu isso lá, ele precisava de entrar um dia numa igreja séria, porque tem muita igreja aqui que está falando bobagem. E muitos crentes que não conhecem. São crentes que põem a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, escuta o que o pastor falou. Se é um pastor realmente com compromisso com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele pode até aprender alguma coisa boa. Mas se for esses caras que são mercenários dos púlpitos, profissionais do púlpito, que está só querendo dinheiro, também não vai aprender nada direito ali. Ele chega em casa, não lê a Bíblia, não confere, então fica na ignorância e até pode ser que algumas dessas pessoas cheguem a pensar que Maria é inimiga nossa. Não, Maria não é inimiga nossa. Maria é a pessoa amada por Deus, escolhida por Deus. E nós, crentes, verdadeiros cristãos, nós amamos Maria. Só que nós não podemos colocar Maria como deusa, há um só Deus. E esse Deus é o Deus Pai, entendeu? E ele vive em comunhão com o Espírito Santo e com Jesus, que forma um único Deus em três pessoas distintas, como nós sabemos e o católico também sabe disso, né? Mas então foi Jesus que humilhou Satanás, não foi Maria. Nós vamos ver aqui também em Apocalipse 1. Nós vamos ver aqui também, estou na Bíblia, a Bíblia Ave Maria, não estou na Bíblia evangélica não. Mas é a mesma, a diferença é só em algumas palavras e a Bíblia Católica tem alguns livros a mais que foi colocado depois, né? Tem católica que pensa que nós tiramos livro da Bíblia. Não, nós não tiramos. Os livros apócrifos, que estão na Bíblia Católica e não estão no Evangelho, foi acrescentado depois do período canônico. Então é o seguinte, Apocalipse 1, deixa eu ver aqui qual versículo está aqui. Apocalipse 1, versículo 18. Quando Jesus se manifestou lá em Apocalipse, né, para João, ele disse o seguinte: pois estive morto, e eis que de novo vivo, pelos séculos dos séculos, tenho a chave da morte e da região dos mortos. Na Bíblia nossa, evangélica, fala, a diferença está aí, que fala, tem a chave da morte e do inferno. Mas aqui, quando está apenas dito, tem a chave da morte e da região dos mortos. É porque a região dos mortos, a habitação dos mortos, é justamente o Hades, o Sheol, né? Que é a habitação dos mortos sem Cristo. Os mortos em Cristo vão para o paraíso, né? Antes de Jesus ressuscitar, tanto o paraíso, o seio de Abraão, como o Hades ou o Sheol, né? Um é grego, o outro é hebraico, né? Eram
embaixo, era para baixo. Mas Jesus, ao morrer, nos 3 dias que ele estava, né, na sepultura, o seu corpo espiritual, o seu espírito desceu, né, ao inferno, ou à habitação dos mortos, para chegar ali e livrar dali, entendeu? Aqueles que eram os justos desde o tempo de Adão. Eu digo desde o tempo de Adão, não sei se Adão foi considerado justo, entendeu? Não sei. Eu sei que Abel morreu por causa de uma adoração verdadeira a Deus, e Abel foi assassinado pelo irmão dele. Caim, eu acredito que não estava naquela ocasião que Jesus desceu ali para buscar aqueles que ele tinha que levar para cima, para o paraíso com ele, que o paraíso foi levado para o céu. Então, Caim certamente estava na região do sofrimento. A Bíblia não deixa claro isso, mas a Bíblia chega a falar que Caim era do mal. Então, na Bíblia, Ave Maria, a Bíblia dos católicos, é que eu estou lendo. Jesus é que esmagou. Na realidade é o seguinte: Satanás ainda não teve a cabeça esmagada. Satanás perdeu a batalha. Satanás perdeu a guerra. Ele já é um derrotado. Mas a gente encontra que ele será derrotado ainda, eu não anotei aqui, mas Romanos 16, versículo 20, e eu vou ler de novo aqui, na Bíblia Católica. Vou ver se eu pego aqui, Romanos 16. Essa Bíblia está bem novinha, eu comprei ela há pouco tempo. Romanos 16, capítulo 20, versículo 20, quer dizer? Romanos 16, 20, diz o seguinte, vou começar no 19. A vossa obediência se tornou, isso é Paulo escrevendo aos Romanos, a vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito, mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus de paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Então Satanás está vivo, ainda ele perdeu a batalha, ele perdeu a guerra, mas está vivo, está vivo, vivinho, e lutando contra o povo de Deus, lutando contra aqueles que se convertem a Cristo, que quer seguir as ordens de Cristo, os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo, né? Então Satanás está solto sim, está vivo sim, mas aquele que está, entendeu? Que está em Cristo tem tudo para poder vencer o inimigo, né? 1 Pedro 5, capítulo, versículo 8, diz o seguinte: vigiai, pois, sede sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, procurando a quem possa devorar. Então nós temos que andar em vigilância, né? Mas para você que está pensando até hoje que Maria, que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala que Maria ia esmagar a cabeça de Satanás, não é Maria. É o descendente dela, é a descendência dela, é Jesus, o Deus encarnado, aquele que morreu na cruz para nós. Como nós vimos em Colossenses, né? Aqui lendo na Bíblia Católica, que ele anulou toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, cravando na cruz. Foi na cruz. Foi aquele que foi para a cruz. Foi aquele que derramou o sangue dele todo por nós. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu espero que você que assistir esse vídeo entenda. Nós evangélicos amamos Maria. E nós evangélicos temos certeza que vamos conhecer Maria, que vamos subir junto com ela no dia da ressurreição dos mortos. No arrebatamento,
se nós estivermos vivos ainda, ou na ressurreição dos mortos, se nós tivermos morrido antes desse dia. Seremos ressuscitados pelo poder de Deus e a fé em Jesus Cristo. E você então pense nisso, porque você vai ficar fora. Você que está defendendo Maria agora, você vai ficar fora. Sem Jesus você fica fora. Com Maria como intercessora sua, você fica fora. Ela não tem poder para salvar ninguém. Mas o filho dela, que nasceu do ventre dela, que aceitou ir para a cruz, no meu lugar, no seu lugar, para pagar o nosso pecado, este nome tem poder de salvar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.